Você assistiu a série da Netflix Freud? Você gostou? Ou você detestou? Porque essa série é dessas, né? Ou você ama ou você odeia. E algumas pessoas estão até comparando com comida japonesa, né? Num primeiro momento você detesta, mas depois que você quebra alguns paradigmas, você começa a extrair coisa boa dali. Então, eu acho que no nosso caso, né, de quem admira Freud ou se interessa pelo tema, é quebrar esse paradigma de que, poxa vida, usaram a imagem de Freud, ganharam tanto dinheiro com a imagem dele, denegrindo, falando tanta coisa errada e mentirosa. Mas o lado bom disso é que a gente, com uma série, né, de uma divulgação tão ampla, a gente está tendo a oportunidade de falar sobre temas que são poucos discutidos, né? Ou pelo menos de pouco interesse da maioria das pessoas, que é a questão da terapia, do tratamento, das drogas também, e também questões sobre trauma, sobre inconsciente, enfim, eu acho que amplia bastante a discussão, né? Bem importante nesse momento. Eu sou Márcia Cristina, sou psicanalista, e no último vídeo sobre pandemia e saúde mental eu disse que ia falar sobre esse tema agora, né, sobre a série, sobre as verdades e mentiras, né, vamos tentar trabalhar alguns temas aqui que eu pontuei, o que eu considerei mais importante e também que chegou até mim em forma de pergunta. E eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tá? Se você não assistiu a série, eu vou tentar, né? Vou me esforçar para isso, para não dar muito spoiler. É uma série, né, que é da categoria ela mistura suspense, drama, policial, com sangue, muito sangue, tá, pessoal? Não é uma série para você assistir ali com a família, com um baldinho de pipoca do lado, não, tá? É uma série com muita violência física, muita violência sexual, algumas bizarrices ali que realmente colocam essa série numa categoria aí para você tomar cuidado a hora que estiver assistindo e com quem você está assistindo, tá? Mas vamos lá, aos principais temas. Cocaína. Freud usou cocaína? Usou. Ele não só usou cocaína, como ele escreveu sobre a cocaína, defendeu veementemente o uso e indicou para algumas pessoas, tá? Até que ele indicou para um amigo e esse amigo, em vez de substituir o vício pela morfina, ele ficou viciado também em cocaína e morreu. E Freud ficou realmente isolado com isso que aconteceu, se aprofundou ainda mais nos estudos, né, e teve que dar a mão à palmatória ali a um grupo que era contra a cocaína, tá? Só que a gente tem que lembrar, pessoal, que a cocaína naquela ocasião não era uma droga ilícita, né? Era um produto utilizado ali para neurastenia, para depressão, porque a psicofarmacologia daquela época, né, naquela ocasião, ela trazia, por exemplo, a pessoa está em depressão, ela vai ter uma medicação que vai tranquilizar, que vai trazer uma calma, e ao passo que a cocaína, como ela é estimulante, né, ela trazia a pessoa de volta com muito mais agilidade, mas também a pessoa tinha os efeitos colaterais, né, esse efeito benéfico ficava por muito pouco tempo, então não valeria a pena, tá? Além do vício que ela provocava. Então, o Freud, que foi um defensor da cocaína, ele escreveu bastante sobre isso e no final, né, inclusive quando esse amigo aí morreu, ele escreveu, e eu vou ler aqui para vocês porque eu acho importante, pessoal, a gente trazer esses registros reais, né, não é só uma opinião, não é ideológico aqui o nosso papo, mas sim a conclusão de uma pessoa que defendeu tanto a cocaína e depois ele escreveu, e por último ele escreveu o seguinte: no lugar de um marasmo lentificado, observamos uma rápida deteriorização moral e física, estados alucinatórios e agitação similar a um delírio, mania de perseguição crônica, caracterizada, na minha experiência, pela alucinação de pequenos animais movendo-se na pele, e a troca da adicção à morfina
né, o vício pela morfina, pela adicção à cocaína. Tais foram os tristes resultados de querer exorcizar o diabo por intermédio de Beelzebub. Então, foi isso aí que Freud falou sobre a cocaína, finalmente. O Freud, ele era viciado em tabaco, tá? Mostra ali na série ele fumando charuto eventualmente, mas ele fumava muito charuto, cerca de 20 a 25 charutos por dia, e que lhe rendeu aí um câncer de boca, e ele morreu por esse motivo. Então, com relação... e ele lutou contra esse câncer, né? Cerca de mais de 10 anos, se não me engano, por 14 anos. Usou uma prótese pesadíssima, né? Imagina, quase 100 anos atrás. Ele usou essa prótese pesadíssima, sofreu muitos efeitos desse vício que ele tinha, que era o vício do tabaco, né? Fumando charuto. Bom, concluído esse, hipnose. Sim, o Freud usou a hipnose. Ele não era um bom hipnoterapeuta e ele abandonou logo no início isso, primeiro por não ser um bom hipnoterapeuta, e ele admitia isso, e também por achar que esse meio ele de indução, né, apesar de ele acessar o inconsciente, trazer, né, as informações ali importantes, ele a longo prazo ele não era tão eficaz, né? Por isso que ele substituiu pelo método de associação livre, onde a pessoa vai acessando o seu inconsciente, né, no seu ritmo, no seu tempo, e abandonando, né, ou ficando livre ali de alguns sintomas de uma forma mais efetiva, tá? Porque o que ele admirou tanto na hipnose? A hipnose foi praticada bastante por Breuer. Breuer aparece ali na série também, era um amigo dele, psiquiatra, e o Breuer tratou um caso de histeria numa paciente chamada Berta Pappenheim, que tinha o codinome de Ana O, e o Freud e ele discutiam esse caso. E quando a Ana O estava sob hipnose, ela conseguia movimentos que, em condições normais, consciente, ela não conseguia. Então, isso foi bastante interessante, o Freud ficou muitíssimo interessado por isso, porque confirmou aí que existe, né, um buraco negro aí, não existe só uma condição física na hora que a pessoa tem alguma paralisia ou algum tipo de doença. Você pode ter sim doenças do âmbito do inconsciente, né, dessa força do inconsciente, e que acaba convertendo para o corpo. Então a pessoa, na verdade, ela não tem nada, aspas, físico, né? Mas ela sofre dos sintomas que é um efeito da histeria, por exemplo, né? Chamada histeria de conversão. Você converte para o corpo aquela sensação tão dolorosa ali, e é um comando da mente, vamos dizer assim, né? Isso precisa ser tratado com carinho, não simplesmente como foi dito, né? Muitas vezes, e ali na própria série fala sobre mulheres mentirosas. Ela está mentindo, ela não tem nada. Por que ela está dizendo que não está conseguindo mexer ou não está conseguindo enxergar? Como é falado ali na série também, tá? Bom, então, com relação à hipnose é isso. Outro assunto também muito questionado é a vida amorosa de Freud. Pessoal, Freud não se envolvia sexualmente com suas pacientes, é o que mostra ali na série o envolvimento dele com a Salomé. A Salomé, né, aquela personagem ali não existiu, mas existiu uma outra Salomé sim, né, não era Fleur Salomé, tinha um outro nome, esqueci o primeiro nome dela, alguma coisa Salomé, que era a analisanda de Freud, e ela, de fato, era uma mulher muito bonita, muito desejada ali naquele meio, né, inclusive Nietzsche foi apaixonado por ela, e talvez a referência seja essa Salomé, mas ele nunca teve esse envolvimento não, tá? O Freud foi muito apaixonado pela Marta, aparece na série também como noiva dele. Depois que eles se conheceram, 2 meses depois eles ficaram noivos, e até o casamento, né, Freud escrevia cartas lindíssimas, apaixonadíssimas para Marta, e ele queria muito se casar.
Só que como ele era muito pobre, né, vem de família pobre, não dava para ele se dedicar só às pesquisas. Então ele teve que trabalhar, trabalhar como médico, né, neurologista, foi trabalhar no hospital psiquiátrico, com aquele médico que aparece lá, o diretor do hospital, que não mandou o Freud embora, né, não demitiu o Freud, ele gostava de Freud, então o Freud foi trabalhar como médico para poder ter dinheiro para se casar, e depois do casamento, aí sim que começa a trajetória de Freud mais intensa na pesquisa da psicanálise, tá? Mas ele foi médico, neurologista, atendendo durante muitos anos, tá? Eles dois tiveram 6 filhos, e essa aí é a situação amorosa da vida de Freud, tá bom? Que mais? Sim, a gente na série fala sobre uma possessão demoníaca, né? Isso que se apresenta na série em relação a Salomé. Na verdade, aquilo ali Freud identifica claramente que é um transtorno dissociativo, que é quando você, a partir de um trauma muito grande, a mente ela se abre para uma outra personalidade. Então é meio que apaga a personalidade real da pessoa e entra em cena uma outra, né? A gente também vê isso no filme Fragmentado. Se você tiver interesse, você assiste esse filme, que é bem interessante também. Então é isso que acontecia aí com a Fleur Salomé, né? Mas é lógico que pela trama tem todo aquele envolvimento místico e como se ela tivesse sofrido ali aquela possessão demoníaca, né? Enfim, mas na verdade ela estava sofrendo sim consequências desse trauma e estava sob o domínio também, né? Tinha aquele gatilho da hipnose, e a partir dali ela abria espaço para essa outra, né, digamos, personalidade aí, tá? Isso que aconteceu naquele caso dessa possessão mística. A série é muito metafórica, tá, pessoal? Por exemplo, o Freud como investigador policial. O Freud nunca fez nenhum tipo de investigação, né, criminalística e o policial, mas o Freud ele é essencialmente um investigador, né? O processo de análise, a terapia analítica, ela é uma terapia investigativa, né? É uma terapia que ela vai atrás dos porquês. E os porquês do paciente, que é o mais importante, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem uma metáfora bem interessante, tá? Freud divergiu muito dos colegas, né? Sem dúvida. Ele, historicamente, acabava ficando, de um lado, assim, como minoria, né? Ele era bastante atacado. E isso também sempre está bastante relacionado à condição dele, né, que veio de origem pobre, de origem judaica, num momento de guerra, de nazismo, do antissemitismo. Então ele não era muito, as pessoas não davam muita atenção para o que ele falava, não, tá? Então ele sofria bastante abuso nesse sentido, sim. E uma outra condição, assim, só para encerrar, acho que eu já citei os temas principais, é a questão do trauma, né? Que acho que o trauma, ele vai alinhavando toda a história, né? Se você pegar praticamente todos os personagens que tiveram uma manifestação de impacto, de violência muito forte, esses personagens sofreram algum tipo de trauma, né? Desde os traumas mais fortes, como no caso da Salomé, que assistiu, né, uma barbárie, né, ao Kiss, que foi para a guerra, né? Ele sofre um trauma de guerra ao ver seu filho ali morrendo também, se suicidando, inclusive. Então, ele tem por conta do seu trauma, o que acontece com o Kiss? Ele quando ele precisava usar a mão para matar, não é isso? Então, quando ele recordava isso, ele tinha cãibras na mão, né? Então, isso mostra o quanto que o efeito do trauma converte para o corpo, tá? E uma saída também do Kiss, né, na minha visão, foi que ele também sublimou algumas coisas, porque ele virou uma espécie de justiceiro ali, né?
ele até continuou matando em alguns casos, mas assim, ó, se você é bandido, você vai ter que morrer. Tem que investigar até o final o crime para a gente solucionar as coisas. Então ele usava essa condição de investigador policial para poder solucionar as questões, tá? Então esse é um caso, mas ele sofreu esse trauma de guerra e alguns homens dali, né, como o comandante lá da guerra, que apesar de estar na linha de frente, na linha de batalha, de fato era uma posição dele mandar matar, mas ele fazia isso de uma forma muito, muito perversa, né? Ele sentia muito prazer nisso. E quando a gente vê a história dele com o pai era extremamente exigente, então ele se sentia diminuído, né, com isso. Então acabou despertando nele de alguma maneira essa perversidade. Ele matava mulheres, né, como mostra ali no episódio. E um outro também foi o príncipe, né? O príncipe, ele sempre queria agradar o pai, e o pai era muito duro com ele, e ele acabou chegando naquele ponto de loucura, em função desse trauma também que ele sofreu, né? Eu acho que esse é um ponto que abre espaço para a gente pensar nas nossas relações, né? Como pais, inclusive. É lógico que aquilo ali é um espetáculo, né, que acontece, vamos dizer assim, para chamar a atenção, né, é muito mais colorido, mas faz a gente pensar realmente nessas questões, né. A gente também, quem assistiu o filme Coringa, também ficou bastante impactado por causa disso, né, o que o efeito do trauma pode trazer de nocivo na vida de uma pessoa. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Os pontos mais importantes aqui que eu anotei. Se você quiser saber mais alguma coisa, né? Coloca aí no comentário, né? Dentro do que eu souber responder, eu vou responder a você também. Assim, montando esse vídeo aqui, eu pensei que seria interessante falar um pouco mais sobre trauma, né? Especificamente. Não de uma forma técnica, né, mas de uma forma que a gente possa pensar sobre isso, sobre as relações, sobre as doenças, né, derivadas disso aí, sobre como que a gente lida num pós-guerra, né, num pós-trauma, como aconteceu na guerra, um pós-pandemia, o que pode acontecer, né, a condição de confinamento, de alguma maneira que a gente vive hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada, desculpe, o vídeo ficou bem maior do que eu imaginei, mas muito assunto para falar, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.